Muito boa noite a todos os internautas que a partir de agora passam a nos acompanhar direto dos estúdios da Associação de Umbanda Caxias com mais um programa A Voz da Umbanda. Hoje, 9 de junho de 2019, a temperatura transitando em 17 graus, relativamente frio. Mas estamos adentrando em poucos dias no inverno, saindo do outono. Saúdo então Nitael de Xangô, nosso operador de som, a Yelorixá Tânia Regina de Iemanjá, que trabalha nos bastidores, Rubens de Chapanã, os nossos ilustres convidados que vieram a brilhantar o programa desta noite, Maurício de Ogum, facilitador também da ETU, e sua digníssima esposa, Márcia de Ossanha. Então, saudações a todos. Convido, inicialmente, Rubens de Chapanã para dar as suas saudações. Muito boa noite aos nossos amigos internautas, que invariavelmente, nas noites de domingo, estão conosco no programa A Voz da Umbanda, que vai ao ar das 20 às 22 horas. Quero repisar sobre o que o Saúl disse, as saudações dele basicamente são as minhas. Mãe Tânia Regina de Iemanjá, minha saudação. Ao Nitael de Xangô, que fez comigo brilhantemente, na parte dele, o programa passado, um futuro advogado, entrando em leis realmente jurídicas, muito bom. Ao Saúl de Ogum, o Anael não está aí, mas certamente um grande abraço ao Anael de Odé, que está conosco, e abrilhantando realmente, eu estava com saudade, estava falando com ele agora, que fazia uns 8 anos que eu não via o Maurício de Ogum, né? E a sua querida esposa Márcia de Ossanha, que eu sempre confundo com o Denão de Ossanha, Márcia de Ossanha, uma das poucas pessoas de Ossanha que a gente conhece, né? Porque o orixá é meio difícil. E os nossos amigos internautas, meu boa noite. Convido então o nosso ilustre convidado, Maurício de Ogum, para as suas saudações. Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite, Rubens. Realmente fazia tempo que nós não nos encontrávamos. Saudades dos remotos tempos da Rádio A Voz da Umbanda. Enfim, fico bem feliz por estar aqui hoje. É um prazer, é uma honra estar aqui nesse veículo de comunicação da nossa querida e amada Umbanda. E com certeza o programa vai ser bem interessante, como é sempre. Espero corresponder à expectativa de todos. É um prazer estar aqui. Meu boa noite a todos, meu fraterno Saravá. Muito obrigado, Maurício. Nós vamos ter que conversar muito no programa desta noite. Vamos saudar os nossos, ou pelo menos listar os nossos internautas que já estão conectados no programa dessa noite. Tânia Jobá, de Passo Fundo, né, a comunidade de Passo Fundo, ao Ipaço de Barajelu, a todos dessa forte comunidade afro-umbandista, nosso fraterno Saravá. Evanduir Rosseto, Everton Jesus também estão conosco, umbandistas assíduos. Cleito Jean e Ipácio Carolino, Ipácio Babalorixá e Ipácio de Barajelu. Monique Viega e Daniel Soares estão conosco. Aline Delgman. Nayane Fontana também está conosco. Luciano Nilson, boa noite a todos, um grande axé, muito obrigado. O Evanduir Rosseto manda uma mensagem de boa noite a todos. Ione Betamin de Chapanã, Diego Viana de Baralodê, está conosco. Ironi Souza de Iemanjá, Márcia dos Reis também está conosco. Maurício de Ogum está aqui, está sinalizando também lá. Endrich Ribeiro Machado está conosco. O Baba Marcos de Exu, Baba Marcos Pimentel de Florianópolis está conosco. Pedro Henrique Custódio também está conosco, um abraço a ele.
Andréia Zamin de Ansan está conosco. Anderson Luiz Martins Quadros também está conosco. E o Pedro Henrique Custódio nos saúda aí com boa noite. Muito obrigado. Márcia do Reis também saúda a todos nós com boa noite. Lia Fiedler de Ansan está conosco também. Anderson Luiz Martins Quadros, boa noite aos irmãos de fé. Muito obrigado. Tainara Correia, Justine Lázari também está conosco. Um abraço. Tainara Correia, boa noite, axé a todos. E Anderson Luiz Martins Quadros, um grande abraço ao pai Rubens. Obrigado, grande abraço. Jonathan Figueiró Palauro, boa noite a todos, muito obrigado. Nice Santos, a Justine, se eu não estou equivocado, me corrija, por favor, deve ser da comunidade de Farroupilha. Se for, reforço todos os fraternos saravás e abraços também. Muito bem, depois eu vou listar os nossos apoiadores, mas eu tenho uma curiosidade inicial, Rubens, que é perguntar ao Maurício, ele como facilitador, ele tem uma disciplina na ITU que ela é, no meu ponto de vista, uma das que estrutura todo o curso da ITU, que é sobre Exu. Maurício, como é que foi essa experiência ontem, já que tu já é veterano, mas sempre, cada turma é uma turma, né? Bom, pessoal, primeiramente já queria dar o meu boa noite aos alunos da ITU que estão agora online conosco aí, assistindo. Eu não compartilhei ainda no WhatsApp porque eu sou meio atrapalhado com essas tecnologias aqui, mas já vi que o pessoal tá aí, o próprio Jonathan aí, já tá aí comentando, falando. O Evandoir Rosseto também, que foi uma das turmas anteriores, né? Então, o pessoal tá todo mundo aí. A Nayane Fontana, eu gostaria de mandar um abraço especial para ela, que eu participei de um sorteio da página Umbanda Sem Medo, Sem Preconceito, e eu fui agraciado com uma obra do Rubens Saraceni, um sorteio, e a Nayane foi até o nosso terreiro fazer essa entrega. Então eu já queria aproveitar aqui, pedir para você que ainda não conhece também a página da Nayane no Facebook, procura lá no Facebook Umbanda Sem Medo e Sem Preconceito. Tá? Muito boa página, então eu gostaria de agradecer esse agrado que ganhei lá da página, então, no sorteio. Enfim, Pai Saul, como sempre, né, nós temos, e ainda bem que assim, nós tivemos uma diversificação de alunos de várias faixas etárias, isso me deixou bem feliz, porque quer dizer que o pessoal umbandista está se movimentando desde o jovem até o mais velho em busca de conhecimento, né? E na verdade também de troca de informações, porque é muito importante, e eu falei também nessa aula, tive a oportunidade de falar, que através das perguntas, dos diálogos que a gente tem durante a aula, nós também, os facilitadores, nos aprendemos muito com os alunos, e nos facilita muito essa troca de informações, e é bom para a gente também, né? Então, fiquei bem feliz com a aula de hoje, a gente está com uma turma boa, a grande maioria da turma já é médium de corrente, médium de casas, enfim, alguns outros médiums, né, espiritualistas, enfim, que ainda não frequentam terreiros. Também me chama isso a atenção, porque toda a turma, existem simpatizantes da Umbanda e médiums de outras vertentes, né, pessoal, que participam do curso de teologia. E eu acredito fortemente que é esse o objetivo do curso de teologia umbandista, é levar esse conhecimento para além dos nossos terreiros, né? E hoje, graças ao Oxalá, a gente consegue ministrar esse curso na UniFTech, né, que é uma instituição grande, poderosa de ensino da Serra Gaúcha. Isso dá um estofo, né, para o curso também. É importante saber que a gente tem o apoio de uma grande instituição. É um centro universitário. E só para fazer um adendo rapidamente, para não passar batido, falasse da diversidade e da turma heterogênea, nós temos, talvez, no meu entender, a aluna mais jovem da história da ITU, que é de 15 anos, que é a Laura de Oxum. E, então, isso, 15 anos.
Me chamou a atenção bem isso, pessoal. Eu não quis perguntar a idade dela, porque eu acho que talvez seja até constrangedor para uma mulher falar, e talvez ela se sentisse mal. E percebi que ela era muito jovem, né? Imaginei, tá longe de ter 20 anos, mas eu não quis me limitar. Então, tu vê, 15 anos, e com certeza tem gente lá mais velha, da minha idade aí, que estava participando lá também. Então, eu fiquei bem feliz. E é a Laura, né? Isso, Laura de Oxum, participou bastante, bem curiosa, com perguntas respeitosas e um posicionamento firme. Tinha outros jovens também ali que participavam, fazendo perguntas. Depois, na hora do intervalo, a gente fez um breakfast, enfim, vinham conversar, fazer perguntas, e o posicionamento deles, dos jovens, que me deixa muito contente. É o futuro da Umbanda ali, aprendendo, buscando conhecimento, trocando informações. É isso que a gente precisa, desse tipo de posicionamento, né? Jovens maduros o suficiente para entender que a Umbanda é coisa séria, para gente séria, né? Como já dizia o Caboclo Mirim, eu acho que é isso, né? Então, pessoal, eu fiquei bem contente com o perfil da turma, né? Nós conversamos a aula toda, do início ao fim, os alunos participando, não teve limitação, as perguntas foram bem coerentes, né? Teve gente com mais experiência dentro da Umbanda, fez uns questionamentos que foram importantíssimos para a aula, para esclarecer sobre essa figura de Exu. Foi emocionante, eu vou falar, teve um ponto da aula que eu quase chorei, falando sobre a minha história um pouco com Exu, na Umbanda. Então foi muito emocionante mesmo, até porque Exu faz isso, né? Exu toca a nossa alma e mostra quem nós somos verdadeiramente, né? Ia perguntar, pai Saul, quem é o próximo? Qual a próxima etapa? Quem é que vai fazer o curso e sobre que a próxima etapa do curso e sobre que assunto vai versar? Mediunidade. A próxima aula é mediunidade, dia Mediunidade. 15. Dia 15? Dia 15/6, mediunidade. Não perco, né? Vocês estão vendo o Arthur, em que o nosso Maurício de Ogum revela, sentiu seus sentimentos, as perguntas feitas, e ele disse que, humildemente, que aprendemos sempre. Nós aqui estamos aprendendo sempre. Aquele que disser, bater no peito e dizer eu sei tudo, esse é o que menos sabe. Não sabe nada. O que passou, passou. Então nós temos aí a próxima mediunidade, que é muito importante também, com todos os assuntos que foram, evidentemente, analisados pela equipe e que deram o aval, dizendo, realmente, esse aqui é o material que nós precisamos, cronologicamente, porque eu não vou falar de uma coisa que é melhor falar no fim, seria, digamos assim, a conjugação de tudo isso, e entrar já com a primeira parte. É como se a Umbanda, a primeira parte que o Saul deu, fosse a última parte. Não, foi perfeitamente, foi a primeira parte, para saber o que é Umbanda. De onde veio a Umbanda, por que derivou, etc., o que fez através do tempo. Em alguma parte entrou, sem ser o Exu Catiço, sem ser o Exu de Umbanda, foi necessário, Maurício? Na verdade, Rubens, a gente falou um pouquinho de umas questões de Orixá Exu, só que eu não me aprofundei no tema, porque respeitosamente eu tenho respeito contra o Orixá Exu, e como eu não sou a pessoa mais, vamos dizer, versado nas práticas de candomblé ou de nação do batuque, eu me limito a falar apenas o básico sobre Orixá Exu, para não passar informações errôneas. Mas é inevitável tu falar da figura, né? Quando tu está falando da figura da entidade Exu, tu não tem como não tocar na questão Orixá Exu. Até porque quando teve uma parte que a gente fala sobre o simbolismo dos nomes, é inevitável, por exemplo, Exu Tiriri Lonã. Tu precisa explicar o que é Lonã, e tu vai cair lá no Yorubá e tem que explicar sobre os caminhos, sobre algum... Então é inevitável tu não tocar na questão do Exu Orixá, né? Alguma coisinha a gente falou sobre quimbandas dependentes e independentes, né?
para dar uma explanação, porque hoje e os jovens, os mais novos, e inclusive os mais velhos, quando pesquisam sobre as correntes de Exu, por exemplo, as falanges de Exu, eles procuram muitas coisas na internet, né? E aí tem muita diversidade. Se você for procurar lá hoje 7 linhas dos Exus, tu vai achar divergência em todos os sites e informações que tu for buscar. E aí a gente tem aquela obra lá do Aloysio Fontinelli, lá que junta, faz uma analogia dos Daimons, né? Eu passei um pouquinho para ele sobre isso, falei sobre essa relação ali, essa informação, como ele descreve essas linhas, então a gente entrou um pouquinho em outros temas, mas não muito aprofundado não, Rubens, mas a gente falou mesmo Exu e Pombagira dentro da Umbanda, né? Na verdade, o Aloysio Fontenelle fez um grande desserviço para a religião, né? Ele se utilizou da cabala judaica e fez ali, de acordo com aquele quadro, organograma que se refere aos demônios, com nome, por exemplo, Zigulart e tudo mais, relacionada à linha de Exus. E algumas pessoas desavisadas compraram. E hoje fazem até assentamento, Rubens. Tem assentamento. Não, Luiz Fontenelle, ele usou isso comercialmente. Porque tu chega a um certo ponto, parece estar limitado. Não, mas naquele tempo, onde eram poucas obras de relevância, etc. E ele comercialmente lançou isso. E como é normal, tem os seguidores, aqueles que encaram aquilo como sendo verdade, que não é verdadeiro, e começam a expandir isso, espalhar isso em profusão, e as outras pessoas acabam acreditando. Para mim, inclusive, especialmente, os Exus não têm hierarquia de o Exu Rei, Exu Mor, Exu até Beuzebu e outros tantos que eu coloco por aí. Não tem hierarquia, a hierarquia se dá dentro do terreiro. É aquilo que eu sempre digo. Você chega lá com um Exu de pouca monta em termos de nome, vamos supor um Exu Pimenta, que é um Exu que é pouco falado hoje em dia, um Exu Brasa, e na casa dele, o Exu Rei, é rei de alguma coisa, rei da Sete Encruzilhadas, vai se subordinar ao comando do Exu de pouca monta. Essa é a verdadeira educação que os Exus têm, e é isso que é o pacto que eles fazem entre eles, para ser a hierarquia. Não essa que a gente vê por aí, porque varia, inclusive. Uns colocam o Sete Capa como estando um dos Exus principais, outros colocam o Exu Veludo, como sempre, o Exu Caveira, o Mulu, colocam o Sete Encruzilhadas, etc, etc, etc. Rubens, interessante tu falar isso uma vez, há muito tempo, muitos anos atrás, o seu Capa Preta me olhou e me disse assim, pô, que bonito que tu te abaixa, tu reverencia o Exu, é bonito essa tua humildade. Mas eu aprendi isso com os Exus, Rubens, né? Os Exus fazem isso entre eles respeitam a hierarquia dentro do terreiro, e de que forma que eu, médium, vou me achar melhor do que talvez até uma entidade ali presente, ou um médium, irmão de outra casa, ou da nossa corrente, né? Então eu aprendi isso vendo o Exu. Esse respeito já está intrínseco dentro das falanges de Exu. Não é necessário que a gente organize de maneira, né? Tem que ter um ABC da organização dos Exus. Eles fazem isso. É um erro achar que a gente vai ensinar alguma coisa, né? Pro Exu. Então, eu acho lindo esse respeito entre as falanges. Acho verdadeiramente lindo. Tânia Jobá, de Passo Fundo, estamos felizes com a presença do Maurício no programa de hoje. Nós, da ITU, agradecemos a colaboração de todos os facilitadores e hoje o nosso abraço especial vai para Maurício, axé, da comunidade de Passo Fundo, externando felicitações para o Maurício. Vamos continuar listando. Ali também temos Patrícia Facnelli Zanol, está conosco, Bia de Ançã, a Bia que é dirigente da Casa Branca da Cabocla Ançã de Nova Prata, Justine Lázari, isso mesmo, Saúl, sou da comunidade Farroupilha, gratidão pelo carinho. A Justine, cabe aqui de público dizer, é uma grande terapeuta de Farroupilha.
Um abraço a ela mais uma vez. Nayane Fontana, gratidão. Maurício Melo, homologum. Nayane externando aí ao Maurício. Alex Brito está conosco, Juliana Boeira está conosco também. A Juliana Boeira é de Ogum, né? Guerreira de Ogum. Hermes Batista está conosco. Cleiton Carvalho está conosco. Drica está conosco. Espero que eu tenha lido certo aqui. O Babalorixá Anael Jodé está conosco também, que no próximo domingo estará aqui no programa. Isaura Figueiredo, boa noite. Aluna Figueiro, o Intel sempre pronuncia errado, então eu tenho que corrigir. Isaura Figueiro. Um abraço a Isaura. Renato Carlos está conosco. Gustavo Piamolini também está conosco, um abraço. Ricardo Lopes está conosco. Leila Rosane Macuco está também. Fabiano Bianchi, boa noite. Fabiano Debará, um abraço ao Fabiano. João Batista Corso e Evandoir Rosseto faz a sua manifestação. Satisfação em ouvi-lo, Maurício Melo Homologum. A ETU foi muito importante para eu aprender, sobretudo, a história da Umbanda. A ETU tem uma missão importante, fundamental para a Umbanda, levar a informação ao público, principalmente aos que não conhecem a Umbanda, desmistificando e quebrando preconceitos. Vivemos a era da informação e quem não acompanha seu tempo estará correndo o risco de desaparecer. Aí, a valiosa contribuição do Evandoir, que é um também mosqueteiro da Umbanda, né? Fica sempre esgrimando em prol da Umbanda. Tati Souza também está conosco e nos saúda com boa noite. Esses são os nossos internautas, Rubens. Bem, eu quero aproveitar a presença, porque ele vai fazer o convite pessoalmente. A gente tem feito isso, nós fizemos a semana passada por 2 vezes. Ele também tem uma rádio web, né? Então eu gostaria que no ar, aqui, partindo de ti mesmo, Maurício, tu pudesse fazer um chamamento para que as pessoas também pudessem, não sei qual é os dias, se é por dia, enfim, tu podia dar uma explicação a respeito do teu programa e que horário que acontece, etc. Bom, enfim, obrigado, Rubens, Pai Saúl, pela oportunidade. Então, a gente está aí então, com o projeto Umbandeiros, né? Os alunos lá da ETU receberam já as informações nas redes sociais, mas é importante também, legal, passar aqui. Umbandeiros foi um projeto que começou com uma web rádio há cerca de 12 anos atrás. 12 anos atrás nós começamos, então era bem fraquinho, fazia alguns podcasts lá, tentava soltar, aí fazia o programa ao vivo, escolhia um dia. E aí o que eu fiz? Teve uma época que eu entrei peguei a voz da Umbanda de embalo e para abrir o caminho, entendeu? O que eu fazia? Eu fazia depois da voz da Umbanda ou antes da voz da Umbanda. Porque daí o público que estava ali, ele não se prendia em ter que ouvir a Umbandeiros, optar, né? E até porque ele ia optar pela voz da Umbanda, por questões de informações, vamos ser bem honestos. Então era um trabalho bem singelo, enfim. Lá no início eu fazia sozinho, depois eu comecei a ter uns apoiadores, aí, um pessoal que ajudava a divulgar, algumas lojas ali de São Paulo, Rio de Janeiro também, mas a coisa não estava indo como eu queria. Na verdade, eu nunca me preocupei em atingir um público muito grande, eu só queria passar uma mensagem de maneira clara e correta para a gente realmente, como o Evandoir falou, desmistificar algumas questões de Umbanda, né? O umbandista ele tem como missão primordial passar o esclarecimento para as pessoas. E eu queria chegar de uma maneira em que eu conseguisse abordar os jovens também. No início eu pensei em fazer alguma coisa mais bem-humorado, mais extrovertido. Não consegui até pelo meu perfil, eu não consigo. Quando eu falo de Umbanda, eu sou um tanto quanto sério e eu não vou conseguir partir para essa linha. Então passou algum tempo aí e a gente... acabou optando por, há cerca de uns 5 anos atrás, foi mais ou menos 5 anos, 4 anos atrás, a gente resolveu entrar no perfil no YouTube. Eu tinha já o perfil onde eu postava os áudios dos programas da web rádio, e aí a gente insistiu, bom, vamos fazer uns videozinhos, porque aí eu comecei a acompanhar alguns outros divulgadores da Umbanda no Facebook, no YouTube, Alexandre Comino,
Rodrigo Queiroz, o próprio Alex Alves, que tá... Alex Costa, perdão. O Alex Costa tá aí hoje assistindo com a gente, ele tem um canal muito bom, Nossa Umbanda é o nome, ele tá com a gente, acompanha a Voz da Umbanda todos os domingos, aí o Alex. Então eu comecei a acompanhar esses youtubers e ver, pô, é legal, tu faz um videozinho um pouquinho mais curto. Eu fazia 1h30, às vezes, de programa e acabava ficando maçante o cara ficar só me ouvindo lá sem ter um vídeo, alguma coisa. E eu também não tinha muita coisa, eu era sozinho. E fazer um programa sozinho, vocês sabem como é que é difícil, precisa de participação. E aí não havia participação das pessoas como é hoje em dia, né? O que eu fazia? Lá no site botava o chatzinho, mas aí tem gente que não sabe como é que faz para entrar no chat. Então acabava que eu tinha que gravar alguma coisa e fazer umas vinhetas, gravava uns áudios com um texto separado e já estava até ficando maçante já para mim, mas eu não queria desistir. E foi que vendo esses youtubers aí, acabei, disse, não, vou fazer formato de vídeo então. E aí então, há cerca de 5 anos atrás, pegamos lá na casa, lá em casa, quartinho da minha filha, esticamos uma cortina de fundo e vamos fazer um vídeo, vamos. Vamos responder umas perguntas que a gente recebeu aqui essa semana no e-mail. O e-mail é radiumbandeiros@gmail.com, pode mandar e-mail para lá. E aí a gente fez lá 3 perguntas, respondemos, a câmera tremida, eu gaguejava e tal, filmava de novo e tal, mas não sei o grande coisa, mas vamos assim mesmo, tá, vamos bem simples. E aí começamos a fazer um vídeo por semana, lá no início do Umbandeiros. Aí o que aconteceu? O pessoal começou a aceitar justamente por causa da simplicidade do canal. Hoje não, na época, a maioria dos youtubers já tinham uma tecnologia de edição muito grande de vídeo. E aí eram os mais vistos, né? Mas o que acontece? Eu nunca quis views, eu nunca quis seguidores, eu só queria mesmo passar a informação, porque se alguém precisasse procurar essa informação de maneira respeitosa, no mínimo respeitosa, se é a melhor informação, talvez a nível de conhecimento, eu não sei, mas assim, é o que eu aprendi dentro do terreiro, com os guias, né, tudo no respeito e no amor à Umbanda. E aí foi, Rubens, e eu vou te dizer assim, ó, não foi pra frente o negócio. Fazendo um vídeo, 2 por semana não ia. Nós ficamos um ano, quase 2 anos, com 12 inscritos no canal no YouTube. 12 inscritos. Isso é um número que toda a minha família sabe. As minhas filhas guardam até hoje esse número. Foram 12 inscritos durante 2 anos. E eu não desisti. Eu disse, vamos continuar. E para minha surpresa, o último ano aqui, a gente explodiu, assim, que para mim já está muito bom. Nós passamos a marca de 900 inscritos, né? E eu quero agora, no próximo mês, tem que atingir os 1.000 inscritos, tá? Nem comparar com outros youtubers com 40 mil, 50 mil inscritos. Não é isso que eu quero, eu só quero um público mais seleto que realmente queira trocar informação. A gente recebe bastante crítica. Tu podia ter feito isso. Eu adoro isso, porque a gente aprende com essas críticas também, e aí tu precisa te justificar por que tu tem esse ponto de vista, então é bem importante. E agora, no último ano, quero agradecer ao meu pai Ogum, que as coisas estão abrindo para o canal e o pessoal está participando, logo a gente está atingindo 1.000 inscritos aí tranquilamente. Então eu quero pedir para você que está ouvindo aí, então, eu vou já fazer de conta que eu estou aqui gravando meu vídeo e vamos fazer um merchan, então. No Facebook é facebook.com/umbandeiros. Nas outras redes sociais é @homologum, né? Tem os meus perfis nas redes sociais, @homologum, facebook.com/umbandeiros, e no YouTube, youtube.com/umbandeiros. Vai lá, se inscreve e faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Até rimado. Sorrateiro como tu é, tu deve estar fazendo sorteio. Quem participar ganha um helicóptero, alguma coisa assim, né? Para atrair o pessoal. Tá bom, só. Muito bem, Rubens. Tu tens algum questionamento que tu queira fazer para o Maurício? Já que tu gosta sempre de questionar o Maurício, é a oportunidade. Maurício, interessante porque
Uma coisa que sempre chamou a atenção foi a tua humildade. Se falarmos em humildade, está estampado na tua figura a humildade. Tem pessoas que não sabem e acham que sabem. Tem pessoas que não sabem e sabem que não sabem. Tem pessoas que não sabem e tu ensina a saber. Mas procura sempre a companhia daqueles que sabem e sabem que sabem. Então você sabe, e talvez não saiba o quanto tu sabe, mas eu sei disso, o quanto tu sabe. Por consequência, tu disse, e tivesse a humildade de dizer, fizeram perguntas de cunho que me fizeram refletir. Cita uma delas. A mesma, que na verdade era um tema que eu ia abordar lá na aula, e acaba falando sobre o aspecto da postura de alguns Exus, né? Por que alguns Exus às vezes são até meio agressivos com as pessoas e até com os frequentadores dos terreiros, né? Ou por que tem Exu que não gosta de criança? Por que não pode ter criança na gira de Exu, né? E essa pergunta me fez lembrar lá do início da minha experiência com Umbanda. Quando eu entrei, eu era até leigo. Na verdade, eu sempre deixei claro para todo mundo que eu tinha aversão a Umbanda. Eu não que se tratava dos cultos afro-brasileiros, eu tinha uma aversão. Então, eu não escondo isso de maneira nenhuma. Foi a Umbanda que me fez crescer. E graças aos pais, eu mudei essa minha concepção. Então, não tem por que eu esconder isso, né, Rubens? Eu acho que a gente tem que assumir os erros e aprender com eles. Isso me fez lembrar lá do início dos trabalhos, lá quando eu comecei a ver os primeiros trabalhos de Exu, e aí eu falo lá no texto, lá no meu slide lá, que tem gente que acredita muito que Exu faz o bem e faz o mal, que Exu dá com uma mão e tira com a outra, que Exu é um fanfarrão, né, que Exu não gosta de criança. E esse sistema, essa aparência era muito como é que eu vou presente nos cultos a Exu, nas sessões de Exu, antigamente, há cerca de 17, 20 anos atrás, tu via isso bem normal. Havia um mistério ao redor do Exu, em que realmente o leigo também ficava, né, preocupado. Poxa, o que está acontecendo? Por que essa figura é assim? Por que todo esse mistério por trás de Exu? Aquele Exu, ele me parece bem mal. Então, eu não sentia isso, sabe, Rubens? E aí eu comecei a lembrar disso lá no início, por que eu comecei a me apaixonar por Exu. Essa foi umas coisas que me fez pensar, uma pergunta dessas, que me fez refletir e entender por que eu estou aqui hoje ministrando essa aula sobre Exu. É justamente porque eu não percebia no Exu aquilo que era plantado dentro de algumas casas, alguns dirigentes impunham, inclusive para a gente, né? Exu é assim, Exu é mal, cuidado com Exu, né? Então, eu não sentia isso naquela figura. E aí, depois que tu tem noção da tua mediunidade, tu começa a perceber as coisas que aconteceram na tua vida, algumas entidades que seguiram ao teu lado, te orientando na tua vida. E eu lembro inclusive na minha adolescência, quando eu não acreditava na Umbanda, eu lembro do Exu me dando conselhos. Eu sabia que tinha alguma coisa, algum fenômeno ali que acontecia comigo, mas eu não sabia o que era. Não fazia ideia do que era. E ainda bem que não foi algo dito para mim, é um Exu de Umbanda que está conversando contigo e está te dando essas dicas. Ainda bem, porque talvez eu fosse me afastar e tentar me livrar disso, sabe? Então hoje eu estou aqui junto com a ETU, tentando desmistificar a imagem de Exu, né? Porque eu não tive em momento algum essa percepção. Quando eu senti Exu pela primeira vez, quando eu entrei no terreiro, que eu vi o Exu, que eu bati um papo, né? Bati um papo mesmo, assim, bem essa com o seu tiriri. Então, aquele ser magnífico que me abraçou e que me acolheu no terreiro dele, aquele carinho que o seu tiriri tinha, mesmo com a sua rispidez, às vezes, no modo de falar, sua postura forte, eu não sentia que aquele ser, aquela entidade ali, era má.
ou que ela ia me prejudicar por alguma coisa que eu fizesse errado. Sim, eu não estou falando de conduta, eu estou falando é que na época se botava muito medo. Às vezes nem olhar para o lado tu não podia olhar, às vezes na sessão de Exu, porque Exu ia te punir. Então, cara, eu não acredito que o Exu é um ser mau, eu não estou sentindo isso, então tem alguma coisa errada. E aí que me surgiu a vontade de, entre aspas, especular a questão Exu e buscar informações, inclusive, e a maioria das vezes junto às entidades, né? Porque na época não se tinha informação, não se tinha acesso a essas informações. E essa foi uma das questões, Rubens, que me fez refletir, através de um questionamento de um aluno, e aí na hora tu começa a dar respostas e já vem outras coisas na tua cabeça, e aí tu começa devagar, longe, lá tu volta lá para o passado. Então, esse foi um dos pontos que me fez refletir muito, porque a figura de Exu era apresentada dessa forma, e agora a gente está mudando, querendo mudar essa percepção. Então, isso para mim foi bem importante. Qual é a resposta mais adequada quando te pergunto, tu deve ter tocado no tema, certamente. O Exu, na Umbanda, tranca ruas, faz o bem. Quando vai para Quimbanda deturpada, essa não é verdadeira Quimbanda, ele lá pode fazer o bem, e pode fazer o mal. O mesmo Exu tranca ruas. Como é possível? O que se diz nesse momento? Isso é uma questão bem delicada, né, Rubens? Como é que eu vejo essas questões das quimbandas? Tu falou bem a palavra certa, é deturpada. Tá? E aí quando a gente vai abordar esse tema de quimbanda, eu até não vou me aprofundar muito, porque eu não sou quimbandeiro. Só que tem muita gente na região que acha que é quimbandeiro e também não é. Tá? Não, bem verdade, isso eu não tenho medo de falar, até porque eu defendo Exu e eu sei que Exu me defende. Então, eu sei onde é que dá para botar a mão e o que dá para fazer. Então, assim, tem muita gente que se diz quimbandeiro e não é. Não faz nem ideia do que é quimbanda, né? Então, porque tu vê hoje aí, parece uma umbanda com happy hour. Algumas quimbandas aqui na região. Tá? Isso não é quimbanda. A quimbanda independente, ela não tem nada a ver com o que a gente vê nos processos de umbanda. Por exemplo, eles não têm essa concepção de caridade como nós temos dentro da umbanda. Agora, o Exu tranca-ruas, ele não vai ir lá para quimbanda fazer o mal porque ele foi pago, né, para fazer o mal. Eles têm uma desenvoltura moral muito mais elevada do que nós podemos perceber. Então, eu tento deixar claro essa questão de desenvoltura moral. Quem precisa desenvolver no terreiro não é a entidade, tá? Quem precisa desenvolver é um médium, seja ele na quimbanda, seja ele na umbanda, seja ele onde for. É o médium que está desenvolvendo ali, não é a entidade. Não existe entidade manifestada, espíritos, entidades, guias, que precisa ser doutrinado. Nós, médiuns, que precisamos dessa doutrina. E aí, quando o Exu lá vai fazer o mal, é o termo que a gente usa, animar-se, do animismo, né? Às vezes é um médium que está se sobrepondo e quer passar uma imagem de poder e dizer, sim, nós vamos fazer isso aqui, vamos derrubar o cara lá para ti, vamos matar o fulano lá porque ele te prejudicou. Né? Quer dar uma de fanfarrão, uma de bom, isso não é Exu. Primeira coisa, isso não é Exu. Eu não acredito que o cara que eu chamo de compadre, e vamos deixar claro o que é compadre, todo mundo que está ouvindo sabe qual que é a função do teu compadre. É o cara que tu confia o teu filho. Tu confia teu filho a um marginal, um inconsequente, a um fanfarrão? Né? Então, seja o Exu na Umbanda, na Quimbanda, um catiço de candomblé, seja onde for, ele não pode ser um fanfarrão, ou um marginal inconsequente. Aí, desculpa, que religião nós estamos falando? Né? Então, eu honestamente, e vou falar aqui, irmão, se tu tá lidando com esse tipo de situação no teu terreiro, começa a rever a tua concepção de religião e reveja o que tu tá fazendo dentro da religião. Essa é a minha queixa, e já falei aqui reiteradas vezes, a imagem já negativa, estigmatizada do
Zé Pilintra, que muitos associam, então, é o malandro, é o cara da Lapa que leva vantagem, que é isso, que é aquilo. Não pode. Não pode. Pode ter a esperteza, claro que sim, é compreensível, mas atribuir essas características, eu não vou falar nem de adjetivos, mas essas características a uma entidade do nível do Zé Pilintra é torná-lo, botar na vala comum. Não considero. Lembro de um fato há muito tempo aí, no meio de uma sessão, inclusive chegou um pessoal, uns tamboreiros de fora, vieram de outra casa e foram na minha casa tocar. Na época que eu tocava, tinha minha casa sozinho, e começaram a tocar um ponto lá de Zé Pilintra. Eu não vou falar aqui o que era, mas falava de consumo de algumas substâncias não autorizadas, né? Não permitidas sob os olhos da lei. E aí o Exu parou a sessão, parou tudo e disse, ó, não, levanta, para, não vai mais tocar. Por que eu digo não? Porque aqui na minha casa nós respeitamos Zé Pilintra. Você não sabe o que o Zé Pilintra fez no meu caminho espiritual. Ele disse assim, jamais o Zé Pilintra ia se tornar um ser nessa baixeza aí que tu tá cantando, que tu tá falando. Então, levanta, senta ali na assistência, vai tomar teu passe e escuta e olha o que os Exus aqui estão fazendo. Esse aqui é o trabalho de Exu, não é isso que tu tá cantando aqui. Na minha casa, tu não vai denegrir a imagem do Zé Pilintra. Dali para frente, Pai Saul, eu comecei a prestar mais atenção nessas questões, porque às vezes, alguns pontos a gente canta algumas coisas que não cabem dentro das linhas, né? Tem algumas... Aí pode até ter um conceito, às vezes até alguma outra explicação, mas tem coisa que pro leigo lá... Mas reforço imaginário. Isso. Porque o Exu do inferno, porque... que é isso? Então a gente acaba, né... Só de graças ao grande pai, os nossos guias, eles sempre dão um jeito de buscar o caminho melhor aí, né? Certo. Ou, inclusive, chato nesse sentido. Na minha casa, é proibido se cantar ponto que diga cabaré, quando se fala de pombagira do cabaré, certo? Inferno. O inferno. O inferno pegou fogo, toco preto apagou. Substitui. Aí um cruza, pegou fogo. Se eu toco preto, apagou. E assim vai. Porque se nós permitirmos, vai virar o happy hour, é isso que você está falando, né? O pessoal tudo começa... Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou vendo ali muito tímida, aparentemente, né? A Márcia de Ossanha. A Márcia de Ossanha é formação tua. Ela tem todo um conhecimento, vamos dar um percentual assim de 50% que tu conhece, ou ela se mantém mais alheia um pouco? Antes dele responder, deixa eu só, depois eu quero, para dar tempo para ele, listar mais uma vez os nossos apoiadores. A Tati Souza já nos externou boa noite, Kátia Regina Machado também nos externou boa noite, Fátima de Xangô, dirigente da comunidade de São Marcos. Fátima de Xangô diz boa noite, meu fraterno saravá a todos vocês, muito obrigado. Cássia Gonçalves dos Reis está conosco, Edmilson Antônio Guedes também, Patrícia de Aguiar externa boa noite a todos nós, Hendrix Ribeiro Machado está dando boa noite a nós, muito obrigado. Tenho uma dúvida, quando nasceu a Quimbanda? Pergunta ele quer que o Rubens responda ou o Maurício, tanto faz. Ali, obrigado pela pergunta, Hendrix. Fabiano Bianchi, entre Exus não há vaidade de hierarquia, respeito sim, mas todos fazem seu trabalho no que lhe cabe, no que lhes cabe. O dever em prol do planejamento divino, meu ver sobre o assunto anterior. Muito bem, muito obrigado, Fabiano Bianchi, boa contribuição. Urubatã Rocha nos externa um olá. Nayane Fontana, Bandeiros é o nosso canal dentro e fora do terreiro. Amamos o canal, olha aí, ó. Cláudio Correia também. Adriano Souza nos externa um boa noite. E novamente Dayana Fontana. A Voz da Umbanda é nosso canal de domingo à noite. Obrigado, Pai Rubens e Pai Saúl de Medeiros. Muito obrigado, Nayane.
Getúlio Neto está conosco também, J. Lucas Moraes também, Valdecir Popsin Giotti está conosco, o Babalorixá Daniel de Bará também está conosco, Betânia Martinez de Iemanjá está conosco e diz: boa noite a todos e um saravá. Luciano Nilson, grande explicação sobre nossos Exus. E o mal vem das pessoas, não da entidade. Parabéns, adoro o seu destranca. Muito bom. Daniel de Oxalá está conosco, Babalorixá Daniel de Bará, achei a todos, sempre sabe o meu amigo Maurício Homologum. Idilésia Silvia de Oxalá, e a Lorixá Idilésia de Oxalá, um abraço a ela. Daniel de Oxalá, boa noite a todos boa noite a todos da noite, em especial o pai Rubens de Chapanã e Daniel de Oxalá. Obrigado, Daniel, querido. Bom, esses são os nossos internautas. Rapidamente, antes do Maurício responder a pergunta do Rubens, temos aqui os nossos apoiadores, que é a Automecânica Medeiros, qualidade Bosch Service, óleos e lubrificantes, alinhamentos e balanceamento. Regulagem de motores, freios e suspensão. Injeção eletrônica com mão de obra especializada em mecânica em geral. Com Bosch Service você só encontra na Automecânica Medeiros, que é na rua Barão do Amazonas, 624, no bairro de Lázaro. O telefone 32 29 3693. Eu disse 32 29 3693. Flora Ervanária Baiomi. Na Flora Ervanária Baiomi, você encontra velas, banhos, ferramentas para assentamentos, imagens, guias, charutos, defumadores, incensos, louças, taças e todo o material que você necessita para manter a sua espiritualidade em equilíbrio na Flora Ervanária Baiomi, que fica localizada na rua Graciema Fórmula, número 95, aqui no bairro Sagrada Família. O telefone 3066-4039. Eu disse 3066-4039. Minaré Vestimentas. Na Minaré Vestimentas você encontra roupas para os cultos africanos, umbanda, quimbanda, candomblé e trajes com beleza e exclusividade. Você pode cultuar seus orixás ou entidades de umbanda ou outras roupagens afro-brasileiras entrando em contato via WhatsApp pelo número 991-984744. Eu disse 991-984744. Ou pelo Instagram, através da página @Minaré Vestimentas, onde você poderá acessar as imagens dos produtos oferecidos por este grande ateliê com muita qualidade. Muito bem, Maurício. Bom, então aqui para a pergunta do Rubens. E aí já vou voltar para, inclusive... beleza, depois a gente dá uma respondida aí. Pergunta do Rubens, então eu vou voltar para, inclusive a turma da ITU já sabe parte da minha resposta e eu vou de novo aqui no ar e acho que já falei isso aqui na Voz da Umbanda. Na verdade, Rubens, a Márcia sempre foi frequentadora dos terreiros de Umbanda, né? Sempre foi simpatizante, frequentadora desde antes de me conhecer, né? Inclusive, eu fiz ela passar algumas situações bem difíceis e constrangedoras devido ao fato de eu ser contra a Umbanda quando nos conhecemos, né? Inclusive, a ameacei de tirá-la de dentro dos terreiros pelo cabelo, se caso eu soubesse que ela estava lá frequentando, né? E aí, pobre da Márcia de Assanha, ela tinha que ir nos terreiros escondidos do Maurício. O Maurício ia treinar capoeira, a Márcia ia tomar um passe rapidinho para não... Por isso que ela usa o cabelo curtinho, assim. Não, agora. Já usou curtinho, mas não gostou. Daí agora ela... Então, eu devo muito a Márcia depois por ter me apoiado nisso. Ela ficou muito feliz. Até quando eu me manifestei curiosidade de ir no terreiro, ela teve medo que eu fosse lá para perturbar, para fazer alguma coisa do jeito. Eu imagino o terror e o pavor que ela passou no dia em que eu disse, vamos ali naquele terreiro ver o que é essa batucada aí. Então imagino o que ela deve ter passado, o medo que ela teve de ir comigo naquela noite, a primeira noite que eu fui no terreiro. Então isso eu comentei com a turma da ETU também, eu falei com eles sobre esse termo. A Márcia sabe muita coisa sobre Umbanda, né, que ela aprendeu também com os guias. Ela foi médium na minha casa, ela foi quem camboneava quando minhas entidades, quando eu tinha o meu terreiro. Tínhamos poucos médiuns, na verdade nos éramos em 3 médiuns. Então a Márcia que cuidava dos andamentos, cuidava da sessão, cuidava da assistência, da chegada dos
das pessoas para o passe, camboneava as entidades, ela tem bastante conhecimento. Eu acho que o conhecimento dela deve mais à curiosidade dela e amor do que eu mesmo ensinando a ela, né? Ela muito questiona as entidades e procura aprender com elas, né? E há muito tempo me acompanha aí na Umbanda, né? Sempre do meu lado na Umbanda, enfim, e me dando forças para nunca desistir. Então eu devo muita coisa para Márcia. Se eu estou hoje na Umbanda, pode ter certeza que ela teve um papel fundamental em me trazer para esse mundo, né, da Umbanda. Tenho certeza que não foi por acaso que a gente se conheceu, por algum motivo essa mudança era necessária e aí já estava preparando o chão. Acredito que foi bem interessante. Bom, pois bem, o Andrew Ribeiro, ele pergunta quando é que nasceu a Quimbanda. Andrew, olha só, eu não sou um quimbandeiro, tá? Eu tenho muito pouco conhecimento sobre a Quimbanda. Eu fiz, inclusive, um curso sobre Quimbanda com o Frater Liberat. Ele tem um curso que ele tinha online, ele deixava disponível alguns temas no site onde a gente se inscrevia. Mas, resumidamente, eu acho que foi no século XVII, onde já começaram a desaparecer alguns movimentos, como as próprias macumbas, né? E alguns outros cultos que vinham, inclusive, de cultura banto, que tinha algum envolvimento com as questões de ancestralidade, lidar com os espíritos ancestrais. E aí acabou aqui no Brasil misturando muito. Depois, mais para frente, com o surgimento da Umbanda, alguns desses espíritos precisaram se reorganizar para manter também os seus trabalhos. E aí houve esse movimento no astral da Quimbanda. Eu não sei exatamente dizer o ano, mas isso foi com certeza antes da Umbanda, com a queda dos movimentos como Macumba, Carioca e outros cultos, acabou deixando alguns desses espíritos desamparados. Aqueles que não se sentiam afins à questão energética, vibracional e a ética imposta dentro dos espíritos de Umbanda. Mas quando eu falo ética, viu, gente, não estou dizendo que quem não concorda com essa ética é um espírito ruim ou tem uma má vontade ou uma má índole, não. É que conceitos éticos, eles são referências dentro de alguns grupos e talvez aquilo que seja bom para mim não seja bom para ti. Né? Isso não quer dizer exatamente. Eu posso ou não concordar com as coisas boas que algumas instituições façam. O fato de fazer coisas boas não quer dizer que eu precise concordar com elas. Então, esses espíritos que não se sentiam bem para entrar para as fileiras da Umbanda, enfim, de outros segmentos que acabaram surgindo, eles precisavam de um espaço e acabaram se organizando de forma que surgiram as quimbandas. Eu falo daí das quimbandas independentes, sem vínculo com a Umbanda, por exemplo. Né? Estou falando de quimbanda de uma forma original de quimbanda. Excelente resposta do Maurício. Excelente resposta. Só para colocar uma palhinha em cima, século XVII, né? Banto, origem banto, aonde o envolvimento lá era essencialmente no sentido do bem. Trabalhos de cura, trabalhos com beberagem, mas no sentido de ervas para curar pessoas. Daí surge a história do zumbi, que foi uma criação americana, né? Que é para assustar, e aí já começaram a acreditar no zumbi, onde nunca existiu zumbi, é um fantasma mesmo, nunca existiu. Depois, quando veio para o Brasil, a gente chama aí do fato de dizer, poxa, desvirtuaram sim. Porque hoje você vê aqui no Brasil uma quimbanda em que tem a linha dos Caveira, tem a linha do Omulu, tem a linha dos Caboclo e Bandeiro, tem a linha dos... Então, botaram aqui uma organização fictícia que nunca existiu em África. Nunca existiu em África. Então, em África nasceu com uma, digamos assim, com uma finalidade de ajudar pessoas. Não existe religião, evidentemente, que seja plena em bondade.
Eu adoro medicina. Eu gosto de medicina, gosto. Mas não vou dizer que não haja médico ruim, trapaceiro, mercenário. Mas a medicina não. A medicina continua sendo ótima, embora tendo essa pessoa. Não vou dizer que na Umbanda, isso é raro, graças a Deus, não exista um umbandista que seja um larápio, que tire dinheiro das pessoas através dos seus falsos guias, etc. Não vou dizer que não exista. Pode ser que exista. Mas você não vai julgar a Umbanda por causa disso. Por isso que a gente sempre diz assim, ó, tá procurando uma casa. Eu estou procurando uma... Não entra na primeira. Não entra na primeira. Visita 1, 2, 3, 4, 5 casas. Até tu chegar à conclusão, essa parece ser mais coerente. A minha energia, a minha egrégora parece entrar mais com essa casa. Então, perfeito a tua narrativa, a tua explicação. É exatamente disso. Por isso chama até Zambi, né? Zambi, que é do bando. Eu só fico em dúvida, porque quando nós falamos em século XVII, estou falando em 1600 e alguma coisa, né? Quando nós nos reportamos à África, nós temos também que lembrar que o Brasil é ele que praticamente traz essa roupagem, se diz aqui quimbanda. Porque, segundo algumas autoridades que são africanas, entre elas o Baba King, não há quimbanda em nenhum território africano. Não há. A palavra, quer dizer, quando se fala do dirigente, mas não é nem dirigente, é uma espécie de pajé, que seria no Brasil, ou curandeiro, é um cara que ele recebe essa nominação, mas ele é como se fosse um médico tribal. Ele não trabalha com uma linha, por exemplo, Exu em África é orixá. Catiço é outra coisa. Então, essa quimbanda, me parece, se deve muito a um cara chamado Tancredo da Silva Pinto. É um cara que trouxe uma ressignificação aí em algumas coisas, que se fala da Umbanda Molocô, e aí se desvirtuou um monte de coisa, né, do meu ponto de vista. Mas acho importante esses dados históricos, porque para nós é motivo sempre de pesquisa, de aprender, de ver sobre o olhar. Agora, a roupagem africana, ela acaba sempre pagando a conta, né? Tudo acaba sendo pendurado no cabide da África, né? Mas o Brasil é o grande exportador e o grande manifestador dessas roupagens. Olha o que é a macumba carioca. Principalmente quando é ruim, né? Quem não lembra do Gordo, né? Bonachão, Tancredo da Silva Pinto. Sim. O Molocô, que era uma mistura, que ele recebia orixá, recebia, acabou, era uma espécie de um bandomblé, né? Ele misturava, junto com o Dr. Byron, que eram grandes amigos, lançou livros importantes e descreveu muito bem. Não morreu muito velho, não, mas foi ele, através do Molocô, realmente, que fez esse boom, né? Fez esse AUE. Eu tenho aqui um áudio do Hipácio de Barajelu que eu quero compartilhar com todos aqui. Ele me pediu. Vamos ouvir. Boa noite, Pai Saúl, sua bênção, minha saudação ao senhor, ao Pai Rubens de Chapanã, ao Maurício Melo Homologum, ao Nitael de Xangô e a todos os internautas que ouvem a voz da Umbanda. Programa riquíssimo, né? Está aí hoje com uma figura excepcional, que é o Maurício, e que fica aqui imaginando o que deve ter sido a aula sobre Exu no curso da ITU. Só para trazer para o programa, para a mesa aí, para ampliar, para abrir o debate, né? Eu penso que embaixo desse guarda-chuva, podemos dizer assim, Exu, há uma série de outras entidades que estão ali abrigadas e que se apresentam como tal. E há também diferentes entendimentos de quem lida com essas entidades, né? Eu peço aí para o Maurício para fazer uma abordagem sobre diferenças entre Exus e quiumbas desqualificadas
quiumbas qualificadas, né? Eu penso também que existe uma infinidade de perguntas sobre essa entidade, Exu ou Pombagira. E quando todas essas perguntas forem respondidas, surgirão novos questionamentos, né? Exu não se esgota, esse assunto não se esgota, né? Por exemplo, eu já ouvi falar, ou já vi casos em que o Exu não pode dar passe, né? Existe essa tendência a acreditar que a imagem de Exu, que a entidade Exu é uma entidade trevosa, maléfica, perigosa, enfim, tem uma dupla personalidade, essas coisas todas absurdas que a gente vê e ouve por aí, né? Mas, enfim, eu tenho uma admiração muito grande, tenho uma entidade com a qual eu trabalho há muito tempo, que é um guardião tranca-ruas das almas, respeito muito, ele já me provou inúmeras vezes, não que eu exigisse provas, né? Mas a sua autenticidade, e eu tenho um profundo respeito pela entidade Exu e Pombagira, né? Mas, enfim, eu quero agradecer mais uma vez o aprendizado que vocês conseguem nos trazer através do programa Voz da Umbanda. Um axé e um fraterno saravá a todos. E Hipácio sempre muito gentil, né? Então é um homem de muito conhecimento. Muito obrigado, Hipácio de Barajelu. Deixa eu mandar um abraço ao grande Hipácio, né? Esse homem que, junto com Tânia de Jeová, mudaram, foi um divisor de águas lá em Passo Fundo. Então, vocês são um exemplo vivo do que é lutar pela religião, do que é fazer a diferença pela religião, do que é estar sempre ativo. Porque é muito fácil falar. O que falta nesse mundo é ação. Pensar, todo mundo pensa. Unir, fazer, acontecer, isso é mais difícil. E sei que vocês, essa dupla dinâmica, que eu admiro muito, que é o pai Hipácio de Bará, a Gelu e a Tânia de Jeová, que faz uma diferença tremenda. Parabéns, continuem assim. Vê como é importante tu tratar bem as pessoas. Isso sempre reflete na forma que as pessoas depois retribuem isso para ti. Então, é um casal de querido, né? Eu não sei de que outra forma falar. Eu acho que às vezes eles me superestimam, né? Talvez seja pela forma, a amizade legal que a gente tem, que a gente se conheceu. Essa voz do Hipácio aí faz tremer aqui, ó. Tremeu, o meu notebook quase caiu. Quando o Hipácio, William Bonner, né? Então, eu adoro o Hipácio, a Tânia, são os queridões. Um beijo no coração de vocês. Fico bem feliz aí de ter essa dupla aí no nosso círculo de amizade, no círculo religioso, pessoas que contribuem muito, né? Então, é muito bom tê-los conosco. Na questão do Exu, só queria então fazer um breve comentário sobre os quiumbas, porque o que manifesta é o quiumba, é o Exu. O quiumba também é um maldito coitado, né? Porque sempre é culpa do quiumba, né? É sempre o quiumba, ele tem um obsessor, tem alguma coisa, né? E aí, engraçado que a parcela de culpa nossa nunca aparece, é sempre os outros. Como o senhor falou da África, coitada da África, sempre a culpa é da África, né? E aí lá no terreiro a culpa é sempre do quiumba. Não, isso é um obsessor que o fulano tá recebendo, né? E aí a gente esquece que o médium também tem poder de decisão, né? Talvez alguns não vão concordar, mas assim, eu não quero ser até rude demais na hora de falar, mas é preciso entender que o Exu e a Pombagira, ele estimula que a gente mostre exatamente aquilo que a gente guarda dentro de nós, tá? Para que a gente possa justamente trabalhar esses sentimentos para que a gente possa evoluir. Exu não é as trevas, Pombagira não é as trevas, mas eles nos ajudam a resolver essas questões trevosas. Isso existe dentro de nós, né? É preciso que o médium tenha a concepção que incorporação não é possessão, tá? Acha e justifica tudo com ou foi por causa do meu guia que ele quis fazer, ou então era um quiumba que chegou lá e não era teu Exu. Era um quiumba que veio lá, por isso que tu fez isso. É muito fácil terceirizar a responsabilidade dentro da mediunidade. Daí eu vou dizer assim,
É a mesma coisa quando o cara vai no terreiro, o médium lá, ele vai num terreiro visitar ou alguma coisa, e às vezes ele tá lá na assistência, tá entrando na casa, já tá se tremendo todo, né? O guia-chefe nem chegou e ele já quer incorporar. Já quer incorporar. Ah, não, mas é que eu tenho que deixar, porque o meu guia quer trabalhar. Daí que é engraçado que quando ele resolve faltar a sessão, o guia não precisa incorporar. Né? Não precisa incorporar. O dia da sessão ele pode faltar a hora que ele quiser, ele diz, preciso, tenho um compromisso sério. Aí, mas o teu guia não tem que trabalhar? Né? Isso que é engraçado, tem umas coisas que eu não consigo. Por isso que tem coisas que eu não aceito, a gente quer terceirizar a responsabilidade sempre para a espiritualidade. Sim, existem os eguns que trabalham, às vezes nos lugares das entidades, mas isso é tudo por causa dessa questão de conduta moral do médium, tá? Não que o guia é mau, que ele vai te punir por maldade. É que assim, tu precisa entender o seguinte, o guia está ali te orientando. Nada mais é que esse nosso processo dentro da religião do que um processo de elevação espiritual, de elevação de consciência. A gente precisa entender por que estamos aqui, qual é a nossa missão e entender quem nós somos em busca do autoconhecimento, para que a gente um dia possa, com todos os irmãos na face dessa nossa terra, a gente possa nos hermanar num sentimento de amor único, e é por isso que a gente está crescendo dentro das religiões, está frequentando os terreiros, está indo na gira de Exu, está recebendo Exu, Pombagira, Caboclo, Boiadeiro, Preto Velho, é para a gente entender esse sentimento de fraternidade que a espiritualidade quer nos dar. Sim, pode ter, sim, mas aí é uma questão de que o médium, de tanto que a entidade insistiu em dizer, vamos mudar tua conduta, vamos fazer assim, para com isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, chega um momento que o guia se afasta, justamente para que com alguns tombos, alguns percalços no caminho, o médium aprenda a pedir perdão, levantar a mão e pedir auxílio. E aí tem uma lição de humildade enorme, né? Sim, existem os quiumbas, mas eu acho que a gente terceiriza muito a responsabilidade pro astral e acaba esquecendo a nossa responsabilidade como médiums. Só para complementar a belíssima explanação do Maurício, vejam bem, eu já disse aqui, né? Depois de passar pelo umbral, por todos aqueles problemas, por muito tempo, um dia, se acontecer, talvez nunca aconteça, eu me defronto com o meu Exu. Sejamos Tranca-Rua das Almas, que diz aqui o Maurício que trabalha. E aí tu disse assim, poxa, Tranca-Rua, que olha, tu não sabe, me dá aquele um abraço precioso, quantas vezes tu me levantou, quando eu me arrastava na lama da terra, tu ouve lá e me levantasse, me puxasse e dissesse, tu pode, vamos lá, tu pode machucar o teu joelho, mas tu nunca vai ficar no chão, etc. Então eu encontro o senhor aqui, sim, filho, fiz isso sim, mas eu acho que tu merecia. Né? Nós temos esse julgamento de achar que merece, não merece, merece. Nós, por que não fazer? Tá muito bem. Posso entrar para a falange de Exu? Entrar para a falange de Exu? Sim. Tu tá vendo essa fila aqui que dobra e faz a volta lá atrás? Umas 5 quadras daqui? Entra lá no fim. Tu vai passar etapa por etapa para chegar até aqui. Ora, todo Exu começa com um quiumba. Todo Exu começa com um quiumba de alta qualidade, aquele que não erra, que não se deixa corromper por uma galinha numa encruzilhada qualquer com uma marafo vagabunda, e o de baixa qualidade, que é ingênuo o suficiente para acreditar que fazendo mal, ele consiga vantagem. Esse é imediatamente tirado fora da falange de Exu. O quiumba bom não, ele vai sendo acompanhado, até que vai chegar um dia que realmente ele vai se manifestar, não mais como quiumba, mas como Exu de verdade. Só para registrar, a Tânia de Obá gentilmente nos enviou aqui, total de curtidas até recentemente, 1926, e seguidores, 2089. Eu e o Rubens, Maurício, estamos perto da nossa meta, que é atingir 1 milhão. Né? Então, vê que está bem pertinho aí. Mas falta pouco, pessoal. A constante elevação e crescimento do acompanhamento da rádio mostra que logo, logo chega lá.
Eu faço questão, se eu não posso acompanhar todo o programa, eu sempre dou uma ligadinha, se a gente às vezes está em viagem, eu ligo ali, deixo o áudio rolando no telefone, ligo, conecto no rádio lá e fico ouvindo. Então eu acho que o pessoal está criando já essa necessidade no domingo às 20 horas estar aqui ouvindo a rádio. Logo, logo tá indo 1 milhão aí de views e acompanhantes, pode ter certeza que isso é um pulinho. O Maurício falou algo interessante aqui sobre a questão do Exu, que é muito importante reforçar o que ele disse. Essas entidades são as mais especializadas para lidar com as nossas sombras, né, Maurício? Exatamente aquilo que nós temos que nos trabalhar, que nós tentamos esconder dos outros, é o Exu que vai nos burilando, vai nos auxiliando nesse processo. Então, vamos voltar ali para ver porque tem, antes do Fabiano tem mais pessoas ali. O Daniel, vamos ver. O Daniel de Oxalá, boa noite a todos. Em especial Pai Rubens Chapanã, Daniel de Oxalá. Maricleusa Tomazelli, dando boa noite. E o Fabiano Bianchi. Sobre o assunto do seu senhor Zé Pilintra, Zé Pelintra, né? Não estava na luz se convivesse com as trevas e espíritos viciados, como imagina e idealiza o ser humano, através de suas pré-concepções, baseadas em pesquisas e ideias humanas. É verdade, uma boa contribuição é do Fabiano. Muito obrigado. Zenir Whitman está conosco, também, um abraço. Claudete Polidoro está conosco. Laura Pescador Fialho, Laura de Oxum, né, a mais nova aluna da ITU, com 15 anos, está conosco. Lucas Rezende. Rezel? O que é? Rezei. Boa noite, Pai Rubens. Já escutei muito sobre o senhor, e assim como coroamentos feitos por ti, inclusive do pai Daniel de Xolá. Gostaria de mais esclarecimento sobre. Tenho mais dúvidas em relação ao mesmo. Obrigado. Então, Rubens. Emerita Correia também está conosco. Babalorixá Pedro de Chapanã, um abraço. Beatriz Santos está conosco. Tati Migliavaca está conosco. Baba Quinelê de Ogum, de Passo Fundo, grande liderança de Passo Fundo. Emerita Correia, acredito que temos muito a pesquisar. A história é viva e as memórias são amplas. Um ótimo programa a todos. Aí falou a historiadora. Ana Cristina Escarabodiotin está conosco, um abraço. Itamar Miguel, quero externar um abraço a ele. Ele diz assim: boa noite, a equipe da Voz da Umbanda, um fraterno abraço. O dirigente, cacique de Umbanda, Itamar, do Caboclo Pena Verde, de Araranguá, Santa Catarina. Emerita Correia, adoro esta troca de saberes que o programa nos proporciona. Sandra Santos, boa noite a todos, o programa está ótimo, abraço ao professor Maurício. Pedro Henrique Custódio, quem já sentiu a energia de Exu? Quem já precisou e teve ajuda, sabe o valor do Exu e dos orixás. Verdade. Aí os nossos internautas. Rubens. Muito bem. Eu não sei se tu vai... A resposta do... Eu acho que... Eu acho que ficou vago. Ficou vago ali. Alguma coisa na pergunta. Realmente. Talvez ele deve ter errado. Vamos lá, vamos ler de novo. Não entendi também. Pai Rubens, já escutei muito sobre o senhor. E assim como o coroamento feito por ti, inclusive ao pai Daniel de Oxalá. Gostaria de mais esclarecimentos sobre. Tenho mais dúvidas em relação ao mesmo. Obrigado. Talvez seja o coroamento. Ou talvez ele deve ter feito outra pergunta, mas eu estava procurando no chat aqui e não encontrei. Fica difícil responder, meu querido Lucas Rossi. Que eu enxergo um pouco daqui, não. Só estou enxergando o Lucas. Mas um grande abraço para ti. Eu não entendi, para mim ficou um pouco vago. Você está falando sobre o que é coroar um médium, ou sobre o que é burilar um médium, são coisas diferentes, né? Ou se é em função do coroamento do Daniel de Oxalá, né? Filho de religião. Então, se tu puder te explicar melhor e enviar de novo, eu te agradeceria, tá bom?
Muito bem, tu ia formular uma questão para o Maurício? E ia formular uma questão para o Maurício assim. Maurício, existem casas de Umbanda que funcionam durante o dia, sábado de tarde. Mas só sábado de tarde. Não é quinta de noite, sábado de tarde. Só eu imaginar que na quinta de noite tinha Exu, tinha tudo. Não, é sábado de tarde. Então, se há Exu, esses Exu trabalham de tarde, sábado de tarde. Como é que fica essa situação? Existe uma ideia de que a eletricidade estática faz mal para o Exu. É como se fosse um médico trabalhando com muita dor de cabeça e tem que fazer uma cirurgia. Ele faz, mas não vai estar sentindo nas melhores condições. Não é o copo cheio, vai estar com o copo um pouco pela metade. Como é que tu vê a questão do Exu trabalhar de dia, etc? Interessante o Pai Rubens falar sobre esse tema. E tem outra questão que me faz repensar algumas coisas e voltar no passado e alguns questionamentos. Isso é bom porque enriquece a gente, inclusive. E o interessante é que a nossa casa, algum tempo atrás, nós fazíamos justamente a sessão de dia. Era de dia. Há muito tempo, acho que foi por cerca de 3, 4 anos, foi feito durante o dia as sessões, né? Então, como o senhor falou, se há alguma dificuldade, mas quando o trabalho é necessário, os trabalhadores se apresentam e o faz. Nós nunca tivemos problemas, nem com o Exu ou com o boiadeiro. O boiadeiro gosta muito de sessão livre, aberta, ao ar livre, de noite, também, sob as estrelas, mas a gente nunca teve problema com essas manifestações durante o dia. É comum, sim, e convém alguns outros cuidados, mas aí é de cada ritual de cada casa, o fundamento de cada casa, mas aí não convém a gente falar porque talvez ofenda alguns outros fundamentos. A gente sabe que a Umbanda tem várias vertentes e a gente precisa respeitá-las. Agora, há essa dificuldade? Sim, eu entendo que talvez haja essa dificuldade energética aí que talvez atrapalhe um pouco o Exu, mas eu nunca ouvi um Exu, Pai Rubens, se queixar de não poder fazê-lo, né? Com o tempo, algum tempo depois, por algumas necessidades, inclusive por orientação dos guias, a gente acabou também fazendo a sessão à noite, mudando o dia da sessão, e passamos à noite. Agora, se é coincidência ou não, o senhor me deixou agora uma pulga atrás da orelha. Mas, sim, há essas questões energéticas, elas existem, é óbvio. A gente trabalha com espectro solar, né, que ela tem que ter uma variação nos campos, e aí talvez sejam mais sutis para algumas, mais sutis para outras entidades, mas, que nem eu disse, se necessário o trabalhador lá ele estará. Eles são chamados homens da noite, mas tenha certeza, eu trabalhei muito tempo assim, que o Exu vem de dia e pode trabalhar de dia. Às vezes, na tua casa, se é no teu terreiro, fecha tudo, fecha todas as portas, deixa como se estivesse escuro. Mas se for ao ar livre, ele trabalha com toda espontaneidade. Ele sabe morder suas dores, ele não denota isso e consegue fazer um trabalho realmente de vulto. Agora, Pai Rubens, tá só melhorando os negócios. Ele sabe morder suas dores, né? E a gente, às vezes, por qualquer coisinha, a gente desiste ou reclama, né, do trabalho, da terreira, ou dos compromissos com a casa, né? Mas e como é que o Exu, tendo ou não, isso são eles que vão nos responder, mas se há essa dificuldade, a gente sabe que existe essa, justamente por causa dessa questão dos campos energéticos, e eles mordem suas dores. O senhor falou uma coisa agora que ficou bem... Eles mordem as suas dores e ali estão para trabalhar, fazer a caridade, fazer o que for necessário, e a gente, por qualquer coisinha, se abala, se abate ou dá uma desculpa para não fazê-lo, né? Como é a diferença, né, do que é e o que deveria ser. Verdade. Lembrando que essa semana nós estaremos no dia 13 de junho, né, com a festa, diria, afro-gaúcha, que é a data do Bará, homenagem dos Barás. Aí são Barás de Paralodê, Adáguila, não todos. Em Bento Gonçalves, que é o Santo Antônio, o padroeiro da cidade, será feriado. Então nós temos aí uma data importante.
Eu vou pedir para o Nitael para avançar ali, ver os nossos apoiadores. Os apoiadores não, os nossos internautas. Vamos dar continuidade. Andréia Bernardo de Ançã está conosco e o irmão de Porto Alegre, Marcelo Johan, está aí nos brindando com sua participação no programa A Voz da Umbanda desta noite. É importante. Então, como dizia, dia 13 de junho é uma data emblemática porque quando nós nos referimos ao 13 de junho, evidentemente estamos falando do sincretismo, mas é uma festa nacional, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, poderia dizer, né? Não sei se nacional, acho que nacional não, mas no Rio Grande do Sul, festa em homenagem a Exu Bará. Nos batuques no Rio Grande do Sul, a forte presença de Bará é incomparável, né? Nós temos que reconhecer esse orixá, a sua força sendo o primeiro. Não podemos fazer nada sem Bará dentro do batuque, como não podemos fazer nada na Umbanda sem a presença de Exu. Então se externa aí uma relação muito forte, muito estreita, um vínculo inquebrantável entre o Exu Catiço e o Bará, o Exu africano. Não é por nada que tem o mesmo nome. Então, dia 13 de junho, no próximo programa, nós iremos falar um pouquinho mais sobre essa entidade chamada Bará. Muito bem, a ETU está completando aí, agora, eu não lembro o ano, mas é a 10ª turma. Então, esta turma que está fazendo o curso, esse ano de 2019, é a 10ª, o que nos deixa muito feliz, Maurício. É a 10ª turma de alunos e nós temos a intenção de, em breve, fazer um curso mais aprofundado para os que fizeram o primeiro curso da ETU, tentando aprofundar um pouquinho mais, especializar um pouquinho mais as questões da ETU para esses alunos antigos. Lembrando que o curso da ETU não é para formação de sacerdote, mas é para dirimir dúvidas, e eu sempre digo aos que participam da ETU, pelo menos eles vão saber o que a Umbanda não é, né? Saber a diferença do que é Umbanda e outras roupagens espirituais. Pastor, eu lembro da primeira reunião da ETU, quando foi feita a anunciação da ETU lá no Recreio Cruzeiro, o senhor lembra? E assim, ó, sinceramente, por mais otimismo que houvesse na época, que a gente acreditando no projeto, quem diria hoje nós iríamos chegar na 10ª turma, né, da Escola de Teologia Umbandista, e cada vez se aprimorando mais, os facilitadores também, chegando mais pessoas para somar nessa escola. Olha, é fantástico. Quem diria, pessoal, eu lembro da primeira reunião, inclusive estava lá filmando, tirando foto, estava bem feliz. Que coisa linda, isso vai acontecer em Caxias. Mas realmente, sendo bem honesto, não imaginei que nós íamos chegar logo assim na 10ª turma. Para mim é um orgulho de poder fazer parte aí desse grupo aí. E eu me sinto lisonjeado de poder participar da escola e auxiliar também, né, no crescimento da escola, aprendendo sempre, como eu falei, e divulgando, que nem o senhor, eu acho muito legal isso que o senhor fala, de se não souber o que é, pelo menos vai saber o que não é, né? Então isso já é muito importante. Nossa, eu fico satisfeito, eu fico até emocionado de falar. Como eu disse, a gente acompanhou lá desde o início, então não tem como falar e não se emocionar, não tem nem palavras para isso. Para mim é uma grande conquista poder fazer parte dessa história. Eu fico lisonjado. É lindo demais, lindo demais. Só quero depois continuar sobre esse assunto com o Maurício, convidando o Rubens também para entrar. Adriano Dornel, boa noite, dirigente Adriano de Foz do Iguaçu, olha, Paraná, amigos dos bichos, fronteira ali com o Paraguai, né? Legal. Parabéns ao irmão Adriano Dornel, fique conosco. Lucas Rezei, isso, sobre o fundamento de coroamento, Rubens, é isso que ele quer saber. Muito bem, isso se varia de casa para casa.
se alguns aspectos a Umbanda tem o seu esqueleto, certo? Que daí não se foge. Esse é o fundamento da Umbanda. Por tradição, as casas às vezes mudam alguma coisa desse, não do fundamento, mas mudam com caminhos laterais em relação a uma casa. Às vezes tu vai numa casa e diz, poxa, engraçado, na outra casa que eu fui, a defumação era feita com carvão. Essa aqui eles fazem com esses produtos que se compra pronto na ervanária. Essa aqui o pessoal cantava o hino da Umbanda antes. Essa aqui eles cantam o hino da Umbanda depois, etc, etc, etc. Então isso é normal. Eu costumo burilar. Vou chamar o que é burilar. Burilar. Burilar, o médium tem todos, ele fez batismo, fez chão, fez todas as passagens que a gente faz dentro dos nossos cultos, que são os rituais de água, do mar, para Oxum, na cachoeira, para Xangô, para Ogum, etc. Tem todos esses rituais, mas está faltando. Tem um ritual, esse é o último ritual, e tem que ter cuidado para fazer, é o da calunga pequena. A gente, eu conheci um cara que abria, tinha a chave, abria e levava tudo que era médio lá para dentro. Os novatos que nem sabiam o que era. A fontanela estava aberta ainda, coitadinhos. Vocês vieram mais perdidos do que qualquer outra coisa. Então tem o ritual. Com isso, ele está burilado. Falta o final. O final é o que a gente chama do jogo, como é feito dentro do batuque, né? O jogo de búzios, que é a última parte, e a entrega, enfim, do obé. A Umbanda tem obé? Tem. Para matar? Não. É uma das leis da Umbanda, né? Não usar o corte em animais, que não haja sangue animal. A Umbanda, sim, faz o sacrifício das nossas imperfeições, mas não há sangue. Essa faca serve para efeito magístico. A Umbanda é pura magia. E essa faca faz parte de trabalhos de magia na Umbanda. Às vezes é cravado acima da cabeça do indivíduo, às vezes é passado no corpo do indivíduo, para essa finalidade. Efetuado isso, mesmo assim, você tem que ter um olhar de águia, como dirigente. Tu encara o indivíduo e fica olhando e diz assim, poxa, esse cara tem tudo, né? Ele passou por todos os rituais, tem tudo para ser coroado. E aí, então, ele seria coroado. Coroado é receber a alforria, a liberdade de abrir um terreiro. E é isso que nos interessa, é abrir vários e vários terreiros. Não guardamos, não temos herói, não vou levar o que eu sei para o túmulo. Tudo que eu sei, o pouco que eu sei, eu ensino, procuro ensinar. Ora, tá tudo pronto e eu olho com ela e digo assim, mas esse cara não vai dar um bom dirigente, cara. Essa pessoa, não sei porquê, mas alguma coisa está me dizendo, algo está me soprando aqui que não vai dar um bom dirigente. E eu parto de novo pro jogo. E o jogo vai me confirmar, sim ou não. Jogo para quem? Jogo para Exu. Jogo para Exu. Eu posso jogar para o Orixá, eu posso jogar para Exu. Exu. Na Umbanda eu jogo para Exu, né? E o Exu vai me dizer, não está pronto. Manda esperar. Ele fique na tua casa como pronto, como se fosse um sacerdote Umbanda, mas vai ficar na tua casa. Eu vou dizer o dia que ele está pronto para abrir a casa dele, mas não é agora. Então esse é o efeito do coroamento. É quando chega nessa etapa, meu caro Luiz Rossi. Lucas Rivas. Tá bom, espero ter respondido, tá? Muito bem, então vamos ver. Aqui, Emerita Correia, eu fiz parte da primeira turma, parabéns. Maurício, realmente é muito emocionante um projeto como esse, verdade. Jacenan Garcia está conosco também, aí o nosso internauta. E Maurício, Rubens e demais, quantas cidades praticam Umbanda? Muitas, sem dúvida. É difícil a cidade que não tenha um terreiro de Umbanda, ou a Umbanda já não tenha penetrado
na sua comunidade. Mas quantos têm cursos de teologia no Brasil? Não, eu estou passando ao Maurício porque ele tem uma abertura bem maior que a minha, nesse conhecimento de... Ele está sempre em contato com outras federações, etc. Eu não tenho essa amplitude de conhecimento que tem o Maurício. Olha, pessoal, presencial, que eu tenha conhecimento na região de São Paulo, uma escola, acho que é a faculdade de Umbanda. Isso, isso, do falecido saudoso Rivas Neto, isso mesmo, é a que eu tenho conhecimento. A gente tem muito EAD aí sobre teologia. Agora, bem sendo franco e branco, alguns EADs muito caros e com pouco conteúdo. Já me informei, já participei de alguns para ter um conhecimento e ver como é que funciona. Às vezes tu paga demais e tem pouco informação. O pessoal acha que te encher de apostila e textos é o suficiente para um curso de teologia. Quando falta conteúdo, falta explicação, o cara está indo ali para estudar para ter esclarecimento, né? Não que não seja válido, tem alguns muito bons, tá? Conheço aí um curso em específico que eu acho muito bom, né? E, enfim, mas que o custo é alto, é bem alto. E presencial, acho que é só um mesmo, pessoal. Fora a ETU aqui em Caxias do Sul, acho que só na Faculdade de Teologia Umbandista. Caxias sempre tem que ser primeira, né? Tem a primazia. Primeira bandeira nacional, Caxias. Primeiro assentamento de um orixá, Ogum, no Rio Grande do Sul, Caxias. Primeiro foi nos tirado agora, né? Mas era o primeiro reino dos orixás, Caxias do Sul. Eu até sonhei que o nosso prefeito, num ato heróico e realmente extremamente positivo, para aquinhoar elementos provindos da Umbanda, e que é grande, hein? Se eu não se engano, senhor prefeito. O senhor tem com um coração de ouro, né? Sabe que eu lhe estimo e lhe admiro muito. Não, é muito grande o número de umbandistas em Caxias do Sul, não é o que você vê falar aí e tal. Então, não cedesse em outro espaço, não? Podia ser um espaço mais para lá, né? Porque a casa de Batuque, propriamente dito, se eu tenho a casa, eu entrego no meu TG, no meu altar, deixo passar o tempo, depois vira lixo. Porque todas as energias foram exauridas, foram tiradas. Não existe mais aquilo ali, é lixo. Mas tem gente que não tem casa, que vai ter que bater numa casa e ver, eu posso pegar um trabalho meu, eu sou médio, mas não tenho terreiro, enfim. Então é difícil. E talvez esse dia chegue, né? Que ele sinta realmente, tem direito a um passe, inclusive na casa do Maurício, de graça, se fizer essa benesse para a gente. Saul, eu queria aproveitar. O Paulo Tadeu já faleceu? Ah, faleceu? Faz quanto tempo? Sim, faleceu. O Paulo Tadeu, ele tinha, não sei de onde que ele buscou, de quem ele ganhou essas informações. Que não se tem, sobre Batuque, Norton Correia, já falecido, etc. Enfim, não se tem grande coisa. Não. Eu estou te falando, as pessoas que falam sobre Batuque, etc, etc. E ali tinha, então, olha, as partes que a Oxum rege, as partes que o Ogum rege, as partes que fulano rege. Isso não quer dizer que esteja errado, absolutamente. Acho que todos os orixás, às vezes você vai fazer um trabalho por um orixá e chega na hora de jogar, dá outro orixá. Ok? Eu queria que vocês me acompanhassem no meu raciocínio,
Eu tive em casa hoje pensando, disse, poxa, engraçado, né? Por exemplo, áreas que o Ogum comanda estão sob a égide, digamos assim, de Ogum. O Saul sabe melhor do que eu, mas a parte de ossos do organismo, inclusive espinha cervical, parte dos ossos, a parte do nariz para baixo, maxo, o maxilar, aqui, essa parte, e a parte também do sangue, que é vital nisso aí. Então, tudo isso, o Ogum está envolvido. Bom, tá errado se eu fizer por outro chão, não sei, joga para ver. Mas me acompanhe, me dê outros exemplos. Obá. Obá, por exemplo, estaria o que se trata de otorrinolaringologista. Seria de Obá. Parte dos ouvidos, toda essa parte aqui seria de Obá. Se eu tivesse que fazer um trabalho, seria Obá. Me ajude então, me dê alguma coisa. Oxalá, visão. Quem regeria a visão? O caso específico do Oxalá se atribui à visão por causa do Urumilaya, né? Mas lembremos que o órgão do Oxalá é o cérebro. Então as questões neurológicas estão diretamente ligadas ao Oxalá também, né? Quando se fala, tu tá com doença de Oxalá, o que eles querem dizer? Tá ficando com Alzheimer, tá ficando esquecido, tá velho. Doenças de velho, geralmente, de velhice, né? O aspecto geriátrico pertence à linha de Oxalá, né? Embora as questões também mentais, aí já é mente, não é o órgão. Nós temos uma discussão entre mente e cérebro, né, que são atribuídos a Iemanjá, questão de pensamento, porque Iemanjá, tradicionalmente, também senhora de todas as cabeças, então a fraqueza, né, a pessoa que está diz assim, a tua cabeça tá fraca, parece que eu estou com a cabeça vazia, se atribui alguns trabalhos, alguns axés a Iemanjá para fortificar o Ori. Então o Ori também tem uma relação não só com Oxalá, mas sobretudo com Iemanjá, com uma grande mãe ancestral, a grande mãe primordial, senhora de todas as cabeças. Então aquela que aceita, né, todas as cabeças. Saul, pelo fato de eu envelhecer, e todos nós envelhecemos um dia, me aproxima mais de Oxalá, além do meu orixá. Eu tenho meu orixá, porque sou de Ogum. Mas eu estou envelhecendo, estou lá com 80 anos de idade. Isso me aproxima mais de Oxalá? Olha, eu não diria que aproxima mais de Oxalá. Eu acho que o teu orixá, ele vai estar em todas as etapas, em todas as idades, né? Seja criança, seja adulto, seja na velhice, nós vamos estar com a nossa essência. Mas eu creio que nós vamos receber uma espécie de... vai agregar alguma coisa em nossa velhice, porque nós vamos transitar mais nessa frequência dos orixás anciãos, entre eles o Oxalá. Então vai fortalecer mais o meu Ori, mas não creio que vai ter uma relação direta com o Oxalá, não penso. Porque tu pega um filho de orixá, é muito, muito visível isso, a tendência é tu te tornar cada vez mais chapanã com a idade. O cara tá um chapanã na terra, né? O cara de barás, o cara tá um bará no mundo. Quanto mais velho, né, um Xangô, tu fica mais impregnado com aquela frequência. Então eu acho que tu recebe uma contribuição, mas tu vai em direção cada vez mais do teu orixá. O chapanã, por exemplo, próstata, chapanã. Bexiga, chapanã. Quando tiver infecção urinária, chapanã. Fora falar em pele, né? Fora falar em pele, não é pelo fato de ser bexiguento, mas realmente pele. Agora, se eu falar de Xangô, eu tenho que falar de coração, do coração. Coração, fundamentalmente, é Xangô. E aí eu poderia falar de todos os orixás, né? O que cabe é... Tem algum deles que tu possa destacar? Eu ia até fazer uma pergunta, e o pulmão? Diretamente as vias aéreas, né, estão ligadas também ao DER, né, ao Oxóssi, pulmão, o ar, coisa.
A questão do Xangô também tem o aspecto da garganta, né? Nós temos, por causa da fala, né? O Xangô transita muito nessa questão de cordas vocais e tem uma relação muito forte com o Xangô também, né? E, enfim, cada orixá, às vezes algumas nações elas privilegiam, por exemplo, o pé não tem como estar diretamente, não está diretamente ligado com a ossanha, questões do pernas e pés, né? Bom, mas o ventre, né? Ou seja, vamos falar de aspectos ginecológicos na mulher, o útero tem que estar ligado com o Oxum, né? Os ovários, trompas, tem que estar ligados a Oxum. Essa questão da próstata é interessante, eu nunca tinha pensado, né? Falando de uma forma do urologista, né? É uma tendência, o homem, na mulher, por exemplo, estatisticamente, de 10, uma vai ter problemas de nódulo cancerígenos na mama. Nós, homens, é 6. É um terror isso aí, né? Algo que nos assusta. Tem coisas que após os 40 anos de idade o homem tem que se prevenir. Tem que se prevenir. A colonoscopia que eu te falei, né? tem que fazer depois dos 40 anos de idade. Mas veja bem, nós podemos falar que na gastroenterologia, Oxum. Se eu falar em estômago, estou falando em Oxum. Por quê? Se eu falar em problemas de trompas de falópio, se eu falar em problemas de seios, eu estou falando em Yansan. Embora para nós seja Iemanjá, né? A questão da mama, né? Da mama. Também. Iemanjá. Não há porquê também a Iemanjá não estar nessa área, como também pode estar aqui na área da visão. E tem o outro que... O Bará. O Bará está ligado à parte sexual. Toda a parte sexual abaixo do umbigo, toda essa área abaixo do umbigo é Bará. Quando eu falo em ossanha, olha, ele é o pai da homeopatia. Então, a tendência do médico homeopata, se você for ver e for jogar, Saul, basicamente, olha, eu te diria assim, 60% deles são de ossanha. Há uma tendência grande deles serem de ossanha. E, além de qualquer doença do corpo, mais em perna, realmente, fratura, e ossos em geral, você pode fazer qualquer problema que você tiver em qualquer parte do organismo, fazer ossanha e chapanã e etc. Mas é um bom exercício. E que não se esgota, né, Rubens? Porque que não se esgota. O candomblé tem uma outra interpretação, às vezes, conforme os lados das nações no Rio Grande do Sul interpretam diferente, mas de modo geral, grosso modo, se aproxima muito, aqui a gente fala de forma muito pontual, as questões ósseas estão diretamente ligadas a algum, tanto é que o fêmur é atribuído a algum, os dentes são atribuídos a algum, né, questões de problemas dentários, enfim, o maxilar inferior, superior, pertence a alguns dentes, de modo geral. E os ossos, claro, o sangue, né, o ferro, o sangue contém ferro, então o sangue está muito relacionado a algum também. Só que o Evanduir Rosseto pergunta ao pai Saul qual a terreira de Umbanda em atividade mais antiga em Caxias do Sul. Eu diria três, assim, que eu sei de pronto, mas que eu sei, não quer dizer que sejam realmente. A do seu Negrão, que é do seu Ataídes, que é pai José de Aruanda, o Padrinho Miro, no bairro Cruzeiro, e Afra Molina, no bairro Cinquentenário, se vocês são os mais antigos, assim. Depois vem Pai Gaspar, Alvorecer da Jurema, aí depois vem o Rubens, que ele não é daqui, mas lá em Rio Grande ele já, desde pequenininho, na década de início do século XIX, ele já fazia suas atividades. Sim. Aqui a Ielorixá de Caxias do Sul, Deb de Oiá, entrou, um abraço a ela, nossa irmã de religião, aí nos assistindo o programa, para nós motivo de júbilo. Muito obrigado, Deb de Oiá, Ielorixá. Uma pergunta Filha só. da mãe Jace, né? Uhum. Outro terreiro tradicional, eu não quero errar, mas eu sei que no Batuque, mãe Jace de Oxum é tradicional, aqui em Caxias, antigo, e ela trabalha com um caboclo também muito... Guarani? É Guarani?
Eu acho que é Pai Guarani, também muito antigo em Caxias do Sul. Maurício, de um bate-bola entre você e o Saul, é possível tu ser um sacerdote de Umbanda sem incorporar? Mas eu fiz um vídeo sobre esse tema e eu fui até em off, em mensagens privadas, fui meio agredido verbalmente, assim. Minha opinião pessoal, tá? Isso não quer dizer que o que a gente está falando aqui seja a verdade absoluta, nós não somos detentores da verdade. Eu vejo o seguinte, questão, sacerdote sem incorporar é a mesma coisa que chupar bala com papel. Sendo bem honesto. De que maneira tu vai ensinar teu filho se tu não entende o processo? E a diferença da Umbanda com outros segmentos espiritualistas, a diferença realmente básica que a gente vê evidente hoje é a incorporação. Né? É esse contato que a gente faz com o astral através da incorporação. De que forma o dirigente vai ministrar os desenvolvimentos, as doutrinas, os estudos com os médiuns, explicar como funciona o processo, porque o médium vai ter dúvida. Pai, eu estou sentindo assim, será que eu não estou mistificando? Será que sou eu? Será que eu não estou me metendo? Tu vai ter que entender sobre isso para poder falar. Afinal, o instrutor de autoescola, para formar um aluno, ele não precisa saber dirigir, Rubens? É um pré-requisito, não é, Maurício? Sem sombra de dúvida. Não tem como. Não tem como. Por que eu disse que era um bate-papo entre vocês dois? No Batuque, é possível você ser uma Ialorixá ou Babalorixá sem se ocupar. É possível tu te tornar no Batuque um Babalorixá e Orixá sem se ocupar? E para ser Babalaô é pré-requisito. Para ser Babalaô é pré-requisito. E me diz uma coisa, Saul, a pessoa passou lá 30 anos sem se ocupar. Pode reverter isso? Pode ser que um dia Claro que sim, eu tenho a impressão que possa. Isso está na instância do sagrado, né, do orixá, não é do humano. Então é possível, creio que sim. Mas geralmente, se passa tanto tempo, não é comum. Não é comum, mas pode, creio que pode. Mas o programa está muito bom. Eu quero sempre agradecer a participação dos nossos internautas, mas nós estamos chegando no final e então eu quero dizer aqui que o Brandon Maino entrou, um abraço ao Brandon, muito obrigado. Meire Moraes também está conosco. E mais uma turma grande aí de expressivos e qualificados internautas que nos brindaram esta noite. Então, vamos encerrar o programa e eu quero pedir as considerações finais do Maurício Teogum, facilitador, professor da ETU, graduado, e fala sobre Exu, hein? Bom, então tá, pessoal, eu tô com a lista aqui na mão para não esquecer de ninguém, tá? Então eu quero mandar um abraço para a turma da 10ª turma de Teologia Umbandista. Não tenho alguns, eu não tenho o nome aqui, mas enfim, peço desculpas. João Carlos Viegas, Marielle, Pedro Henrique, o Jonathan, a Isaura, Maria Fernanda, o Éder, o Daniel, a Miriam, a Laura, né, que é a médium mais nova da Escola de Teologia Umbandista, 15 anos aí fazendo o curso, Manuel e a Sandra Santos também. Quero mandar um forte abraço para essa galera que me ajudou de uma maneira que vocês não fazem ideia de como foi bom dar essa aula. Participaram muito, fizeram perguntas coerentes, tudo dentro do respeito. Foi fantástico. Aliás, tá ali na ITU, é uma experiência que eu acho que todo umbandista devia, ou simpatizante, enfim, deveria passar por essa experiência. É um ambiente muito agradável. Já vou para a 3ª turma aí que eu participo e tá muito bom, cada vez melhor. Parece que o grupo cada vez mais selecionado, ou é o amor que eu tenho que me deixa que nem um pai querendo mimar os seus filhos. Então, aproveitando também,
Um abraço para minhas filhas que estão assistindo, acompanhando e compartilhando, a Jéssica da Iemanjá, Natasha do Chum, a minha esposa, Márcia do Sangue, que nem eu falei já no início, eu devo muito a ela, se hoje eu estou aqui na religião, fazendo esse trabalho humilde aí, é justamente porque ela acreditava que um dia isso ia acontecer, né? Senão ela não ia pegar um cara que nem eu, que tinha aversão a Umbanda para casar, né? Alguma coisa ela deve ter visto, acho que foi jogar búzio, só pode, ela não quer me contar, mas acho que sim. Enfim, um grande abraço a todos, meus respeitos aos senhores, é muito bom estar aqui trocando informações, ouvindo, senhores, é fantástico, aprendendo cada programa, é muito bom, é ótimo, conhecimento é tudo, né? Sem conhecimento, quanto mais a gente receber, mais a gente buscar, melhor. Então, eu acho muito interessante. Quero também, de novo, aproveitar então para o merchandising aí, youtube.com/umbandeiros, faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Missão para você que está ouvindo agora a voz da Umbanda e ali no Umbandeiros se inscrever para hoje à noite a gente chegar nos 1000 inscritos. Tá bom? Muito obrigado, meu fraterno Saravá, meu Agô para quem é de Agô, meu Motumbá, meu Motuyu, meu Mucuyu, meu Colofé, Axé, Namastê, Saravá para todos. Muito obrigado, Maurício, e no meu nome, eu tenho certeza também do Rubens. O agradecimento é todo nosso, e dizendo sempre, né, Rubens, o que a gente fala, o programa está aberto. Não? O Rubens não gosta que as pessoas vão. Isso é mito que ocorre que as pessoas falam na cidade, as más línguas, mas o Rubens gosta que as pessoas participem do programa. Então, estão convidados. Rubens. Eu mando um forte abraço à mãe Tânia Regina de Iemanjá, a Anael Jadé, que hoje não pôde participar, mas tomara que domingo que vem ele esteja aí, ao Nitael de Xangô, meu irmão em Xangô, que saiu muito bem ouvi grandes comentários a teu respeito, a voz firme, né? A Márcia de Osséia, agradecemos a sua presença. Ao Maurício, nem falar, revejo um amigo, não só pela qualidade que ele cede ao curso de ETU, digamos assim, não vamos dimensionar o quanto vale uma pessoa, quanto vale a outra, mas eu sei que todos estão no mesmo nível, mas jamais tu está abaixo dos outros. Tu tem uma qualidade imprescindível naquele que quer expor o que conhece e o que sabe. E ele expõe porque conhece e sabe. Um abraço também ao pai Saul, né, que ele se mantenha com saúde. Domingo passado ele não pôde estar, foi resolvido o problema que ele tinha. E... Não era de saúde. Não era de saúde. Só as pessoas acham que é de saúde. Sim. Não sei o que ele falou, mas deve ter sido engraçado. Eu não escutei. Eu quero dizer para você que eu cheguei à conclusão que não importa se o lobo é bonzinho e a ovelha é malvada. Se o lobo é malvado e a ovelha é bonzinha. Já passou, não me interessa mais. Nas sessões que eu tive, os 40 anos que eu tenho, 45 de sessão, já passou. Não me interessa isso. Me interessa o momento, o instante. A força, a vibração desse momento. E queira crer, Maurício, e queira crer cada um de vocês, que a cada instante que eu estou aqui, eu vivo esse momento. Eu vivo com meus queridos ouvintes e sabem a energia que eles me passam. Eu vivo dessa energia, eu preciso dessa energia para viver. E tenho uma fé importantíssima nisso tudo, que é a crença que cada dia eu possa estar junto com Deus e que Ele abençoe minha vida, abençoe a vida das pessoas que eu mais amo, mas eu posso dizer que a pessoa mais importante para mim é o outro, não eu. Muito obrigado, Rubens de Chapanã. Eu renovo meus cumprimentos. Eu quero ler aqui as últimas participações. A Yalorixá Deb de Oiá, um abraço.
Pai Saul, muito bom o seu programa, primeira vez que assisto e estou gostando muito. Muito obrigado, Deb. Minha irmã, o programa está aberto, quando quiseres participar, vir aqui falar sobre batuque, sobre Umbanda, o programa é para nós, né? Será uma alegria recebê-la aqui, vindo da comunidade que vocês têm na tradição, a Mãe Jace de Oxum. Para nós é motivo de prestígio aqui de recebê-los no programa. Muito obrigado, continue conosco. Mary Moraes, boa noite, Pai Saul, a todos aí, a mãe Tânia, um abraço de Mary e do Pietro, obrigado, Mary. Fabiano Bianchi, Saravá, uma boa noite. Mary Moraes dá mais um saravá a todos nós. Evanduir Rosseto, grato, boa noite. Adriano Souza, parabéns pelo programa, muito bom, muito obrigado. E Nayane Fontana, gratidão, boa noite, ótima semana. Ótima semana a todos e a todas. Eu agradeço a presença do Maurício. Maurício, o programa está sempre aberto, não precisa pedir para vir aqui. Tu és um mosqueteiro também da Umbanda, a gente sabe da tua luta, da tua família. Tomo a liberdade de incluir a Márcia, que ela deve ter tido a missão antes de encarnar. Eu vou ter que levar esse cara para a Umbanda porque ele vai ter que fazer um trabalho e ele vai relutar. É meio parecido com a questão do apóstolo Paulo. Então tu faz um trabalho diferenciado, continua, e o programa está aberto para vocês virem participar conosco. Obrigado, Nitael, Rubens. Agradeço a minha digníssima esposa, a Lorixá Tânia Regina de Iemanjá. Um abraço a Anael de Odec. Domingo que vem vai estar aqui com o Rubens fazendo esse programa. E eu agradeço a Automecânica Medeiros, Flora Ervanária Baiomi, Minaré Vestimentas, a comunidade de Passo Fundo, Ipácio, Tânia de Obá, São Marcos, todos os que nos apoiam nos domingos à noite, nos fazem companhia há 19 anos. Quer dizer, não são 19 dias, nem 19 meses, Rubens, 19 anos que nós estamos aqui na Labuta. O meu saravá, meu agô, semana com festa do Bará, em todo o território afro-gaúcho, Orixá Bará fundamental, nós vamos falar domingo que vem no programa sobre esse magnífico orixá. Meu boa noite, um bom início de semana a todos e a todas, e até domingo que vem com mais um programa A Voz da Umbanda. Estava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo do Pinambá. O Pinambá chamei. Chamei também chamar. O Pinambá chamei. Chamei também chamar. Estava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo do Pinambá. Estava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo do Pinambá. O Pinambá chamei. Chamei também chamar. O Pinambá chamei. Chamei também chamar. Arabaci, Oroxós. Asas de luz, ó anjo sagrado, asas de luz. Você ouviu o programa A Voz da Umbanda. Ouça o programa A Voz da Umbanda, todos os domingos das 20 às 22 horas, aqui na sua rádio.